participação. Sou Elias Ward, do suporte técnico do Magos EPR, tá? Sou mecânico há mais de 30 anos, sou instrutor de mecânica automotivo, tá? Somos a maior referência em economia de combustível do país hoje, tá bom? Então hoje vocês vão poder fazer suas perguntas, né? Vocês estão aqui pela primeira vez, anotem, né? E pode ficar à vontade, ok? Agradecendo também a minha turma que está aqui no treinamento mecânico mais EPR, tá? Obrigado por estar sempre colado aqui comigo. Mesmo que eles já terminaram, mas continua com a gente aqui. Obrigado de coração, tá? Hoje foi sorteada aí uma nova aluna para o Max EPR, né? Acredito que já está na sala com a gente, né? Seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, pessoal. Max EPR. O que é o Max EPR? O Max EPR é um aparelho que ajuda a economizar combustível, mas é só isso que ele faz? É só economizar combustível? Não. Ele é um aparelho completo. Ele faz muito mais do que só economizar combustível, tá? Então quando a gente compra o Magazine PR, a gente compra o Magazine PR com três propostas básicas: economia de combustível, aumento da potência e redução de gases poluentes, tá? Então, essa é a proposta do Magazine PR. Quando a gente adquire o Magazine PR, a gente leva para o ionizador e leva o jateador, tá? Esses dois aparelhos aqui é o que faz o conjunto do Magazine PR, tá bem? E o que é que o Magazine PR faz para economizar combustível? O que é que ele faz de tão importante que faz com que o carro deixe de gastar mais combustível e comece a gastar menos e ainda aumenta a potência e o torque? O que é que ele faz? O Max EPR ele promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Se nós olhar do lado esquerdo, se nós olhar do lado esquerdo, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o combustível todo grudado no outro, tá vendo, ó? Quando ele passa pelo Max EPR, ele quebra a resistência que o combustível tem de misturar com oxigênio. E o que nós temos aqui no resultado é um combustível mais organizado, mais oxigenado, com maior facilidade de se misturar com o oxigênio, com maior facilidade também de ter uma queima perfeita e menos carbonização. Quanto mais que se queima o combustível, menos fica carbonização, tá? É assim que funciona o Max EPR. Isso é suficiente para gerar economia? Com certeza. Mas tem uma peça importante, fundamental, chamado sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, é uma pecinha parecida com essa aqui, ó, tá? Que vai cheirar o combustível e vai mandar a informação para a central e ela vai baixar o tempo de injeção, tá? É assim que funciona o Max EPR, tá? Quando não usa o Max EPR, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor. Mas por que 70% do combustível é queimado no catalisador? Porque o combustível que não queima no motor vai ser jogado para fora, para a atmosfera. Quando ele passa pelo catalisador, ele queima para que esse combustível não seja jogado na atmosfera, entende? Ou seja, 30% do combustível que nós queimado no motor, 70% é desperdiçado. Digamos assim, que cada R$ 100, né? A gente pega R$ 100 de combustível e coloca no carro. Só 30% gera força motora. 70% é desperdiçado, tá? É por isso que quando eu faço o teste lá do vasilhame, a pessoa vê o tanto de combustível que vai ser jogado para fora, tá bem? Quando uso o Max EPR, 90% do combustível é queimado do motor, aonde ele tem que ser queimado, né? O Max EPR protege o catalisador, sim, porque antes o catalisador era obrigado a queimar 70% do combustível que não ia ser queimado no motor. Agora ele só vai queimar 10%. Então ele vai ter uma vida útil muito maior, vai trabalhar muito mais aliviado. E o catalisador, pessoal, ele é responsável, como eu falei anteriormente, de queimar o combustível para ir para a atmosfera, tá? Ou seja, o motor só queima 30%, 70% tem que ser queimado aqui, ó. Essa primeira placa de cerâmica,
ela vira brasa. Então, o combustível que passa aqui é para ser queimado. Na segunda placa, o que que é? Ele tem uma outra placa cerâmica, né? Que são duas, na verdade. Uma que vira brasa e outra que transforma os gases mais poluentes em menos poluentes, inclusive vapor d'água, né? Que a segunda placa de cerâmica tem ali gases, materiais nobres, né? Que faz essa função, tá? O Max EPR aumenta a vida útil dos componentes internos do motor, porque diminui consideravelmente a carbonização interna. Sim, se o óleo do motor é contaminado pelo combustível e pela carbonização. No momento que eu instalo o MaxiPé, essa carbonização diminui drasticamente, né? Ou seja, antes eu tinha aí 70% para ser espessado, para ser carbonizado, agora eu só tenho 10%. Ou seja, o óleo do motor vai trabalhar muito mais limpo, né? E se ele trabalha muito mais limpo, acontece o quê? Ele tem suas propriedades conservadas. E se ele tem as propriedades conservadas, vai ter a lubrificação do motor muito maior, tá? É muito comum a gente instalar o Max EPR e na primeira troca já perceber que o motor, que o óleo do motor continua mais claro, tá? Isso por quê? Porque o Max EPR não deixa aí, diminui muito, na verdade, a carbonização do óleo do motor, tá? Isso é um problema muito sério que a gente tem com aquele pessoal que usa o carro, aquele motorista que usa o carro pouco, tá? Ou seja, liga o carro aqui e desliga com 1 quilômetro. Ou seja, não deu tempo ainda o combustível que caiu dentro do óleo do motor ser evaporado pela temperatura de dentro do motor, tá? Então, fica ali dentro, contamina o óleo, acaba diminuindo muito aí a vida do óleo do motor, né? Alguns falam até 50% que ele diminui. Ou seja, quem usa o carro pouco deve trocar, fazer as revisões antecipadamente, principalmente troca de óleo, tá? A Timon, antes de lançar o MaxiPer, fez vários testes, tá? A Timon, em 2014, instalou o MaxiPer em um veículo 0 km, rodou 200 mil quilômetros. Abriu o motor e foi constatado que não tinha carbonização interna, tá? Outro teste que a Timon fez foi no aparelho chamado dinamômetro, na cidade de Mazicá, lá em São Paulo, aonde fez o teste no C4 Lounge 2014, 0 km, tá? Fez antes seu Max GPR e depois instalou o Max GPR e fez novamente. E foi constatado que o aumento na potência e no torque, tá? Quais são os veículos que podem ser instalados no Max GPR? Com injeção eletrônica, né? Todos, né? Tem que ser com injeção eletrônica. A gasolina, tá? Etanol, não, a gente não está conseguindo instalar. Ou flex que esteja rodando na gasolina, pode ser também. Veículo de 1.0 até 2.0 e carros de 2015 para trás sem turbina, tá? Tem os carros mais novos, tipo Tracker, T-Cross, né? Eles estão aí, Fastback, estão aí pegando o Max CPR, mesmo sendo turbinado, tá bem? Essa sede da Timão Uberlândia, Minas Gerais, onde se fabrica e distribui o Max CPR para todo o Brasil, tá? A empresa tem mais de 20 anos de mercado e está em mais de 20 países, com vários consultores aí em todo o Brasil, tá? Esse é o suporte técnico que faz as lives toda semana, faz treinamento com o mecânico, com o consultor e com os consultores e ainda e faz o acompanhamento depois que é instalado mais EPR com o cliente, tá? E também faz os treinamentos aí com o consultor que quer se tornar especializado em Max EPR, tá? A Timor é a única empresa do segmento, tá? Que está cadastrando treinando mecânico em todo o Brasil para instalação do Max EPR. E na cidade onde ainda não tem mecânico cadastrado, o suporte técnico, através de chamada de vídeo, orienta a instalação do mecânico de confiança do cliente, tá? Ou seja, nós estamos preparados para instalar Maxipé em qualquer território nacional. Você teve um cliente que mora bastante distante, mas teve lá um mecânico de confiança dele. É só fazer chamada de vídeo com o suporte técnico, vai consegue fazer a instalação à distância, tá? Que é muito simples, muito prático, tá? Hoje são mais de 190 mecânicos com a gente, cadastrados para a instalação do MaxEPR, tá? Esse é o site do MaxEPR, onde acontece passo a passo da instalação, depoimentos e muito mais, tá? Pessoal, pode fazer a pergunta de vocês, tá? Pode ficar à vontade. O pessoal não está entrando agora, a gente vai fazer uma esticadinha maior aqui hoje, tá?
Então, pode ficar à vontade. Vocês estão aqui pela primeira vez hoje, seja bem-vindo. Pode fazer as perguntas de vocês, pode ter todas as suas dúvidas, tá? Pessoal, o Max EPR, ele é necessário não é só para economizar combustível, tá? Ele é necessário, é, tantas pessoas que rodam para longe, quanto as pessoas que rodam para perto. Por quê? Porque ele ajuda a conservar ali o motor, ajuda a conservar o catalisador, né? Diminui muito a carbonização para quem roda pouco, do óleo do motor, e isso é muito importante, tá? Inclusive limpeza da série de válvulas, né? Dos dutos de válvula, e a gente vai te mostrar, vou mostrar para vocês agora qual a importância do Max EPR com relação a isso, tá? Mas a gente já pode começar a fazer suas perguntas, tá bem? Pode ficar à vontade. Só um minuto, só um minuto, deixa eu ver aqui, olha o trabalho. Elias, boa noite. Boa noite, Juscelino, tudo bem? Tudo bem, meu Fica à querido? E vontade. você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Graças a manda? Deus. Eu não mando nada, Elias, só obedeço. Deixa eu te falar, posso estar dando um depoimento aí que um amigo obteve aqui com o nosso aparelhinho? Pode sim, com certeza, fica à vontade. Sim, sim. Então, como você mesmo comentou aí, né, que provavelmente hoje tem pessoas novas aí nas salas, né? Até de repente com alguma dúvida, né, que realmente funciona o nosso aparelho, né? Então, para deixar bem claro aí, se tiver alguém com dúvida ainda, né? Para todos, o depoimento que eu tenho, Elias, é de um amigo que fez a instalação na Spin dele 2021 1.8. E o carro dele fazia na estrada 13. E ele está conseguindo agora 21 e pouco. Ele já mandou uns três áudios para mim, já falando, já dando o depoimento dele. Que ele está super satisfeito com o aparelho. Ele percebeu a diferença na potência do carro, mesmo sendo 1.8, percebeu a diferença no torque e principalmente na economia. Ele está conseguindo aí, né, de 13 para 21 e pouco, uma média aí de 70% de economia. É incrível. Exatamente. Perfeito. Na espinha, a gente já tem inclusive um depoimento aí. Tá até no meu, coloquei no meu Instagram, no meu canal. Foi até o seu Noel que instalou em Salvador. Sempre pega bem na área do carro da Chevrolet. Sempre pega bem mesmo. Principalmente na Spin, que é um carro muito pesado, né? Sim, sim. Essa outra espinha aí, qual foi o resultado dela, você sabe? Ela saiu de 11 para 17. Ótimo também, ótimo. Muito bom. E esse também eu acompanhei de perto, tá? Foi um acompanhamento de perto. Muito bom, Pessoal, Nino. Então, esse é o depoimento que eu tenho aí para dar aí, né? Para você e para perfeito, todos aí, tá bom? perfeito. Obrigado, Célio, obrigado. A gente tem Nada, meu vários, querido. a gente tem vários depoimentos, tá? Pessoal, eu vou te mostrar uma foto aqui a vocês agora, tá? Pra vocês verem a importância do Max EPR, tá? É, a carbonização interna. Deixa eu ver se eu consigo aqui baixar um pouquinho aqui. Opa, Sérgio, pode perguntar. Ô Elias, não é bem uma pergunta, mas é um depoimento também. A gente está fazendo o curso junto na quinta-feira, né? A gente já falou sobre Isso, como o Max CPR funciona, né? Eu vinha há um tempo atrás usando etanol no meu carro. E aí eu fazia o cálculo quanto custava o quilômetro rodado para mim. Dava em torno de isso, 50 centavos o quilômetro rodado. isso. O importante fazer o curso é esse, aprende a fazer essas continhas, que é muito importante, né? Aí você orientou que o ideal seria gasolina,
aditivada, e eu parti para isso, né? Passei a usar só gasolina aditivada ultimamente. Porém, quando eu estava no etanol, o carro andou dando problema. Acendeu a luz da injeção, eu tive que passar scanner, gastei R$ 120. Foi um tanque de etanol, no caso aí, para consertar. Mas, enfim, agora, essa semana passada, eu fiz uma média. Na gasolina aditivada, o custo por quilômetro rodado, 47 centavos. No etanol era 50 centavos. Na gasolina aditivada, 47 centavos. É isso que eu falo a todas as pessoas, entendeu? Faça o cálculo por quanto vai custar o seu quilômetro. Faça o cálculo. Hoje mesmo está tendo um consultor e tem uma frota de vários carros, né, que vai tentar aí. Já está conseguindo fazer a estação do Max EPR e eu disse a ele, faça o teste, faça o cálculo por quilometragem. Quanto custa hoje um quilômetro para você rodar com o carro? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente chega no posto, está lá um valor atrativo do álcool ou de uma gasolina comum, e aí a gente vai, chega, abastece, a gente não consegue fazer o cálculo, a gente acha que está economizando, quando a gente vai para a caneta, ainda está tomando um prejuízo enorme, né? Então foi bem-vindo aí essa, esse espaço que você falou aí, Sérgio. Obrigadão, viu? Você e o Juscelino estão de parabéns. Rodrigues, pode perguntar, meu querido. Seu áudio tá desligado. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Washington. Boa noite a todos aí na sala. Sou o Rodrigues, já há mais de 10 anos na Timol. E hoje eu rodo com o Onix 2019, muito satisfeito. Faz 15,5 na cidade. Faço o Uber e controlo muito bem a quilometragem, né? E antes dele eu tive um Corsa Sedão 1.4, já estava rodado, que era 2010, no ano 2015. E eu já tinha pego e coloquei o Max CPR, instalei, né? Tem um mecânico aqui no bairro que sempre colocou para mim. E rodou uns 3.000 km sem resultado. Mas aí depois eu percebi, como era um carro já usado, fiz uma viagem para São Paulo, depois desses 3.000. O que fazia em 13,5, 12,5 na estrada, passou a fazer 15,5, 16. E na cidade era 10,5, passou a fazer 12,5, 13. Foi uma viagem dessa que aí parece que limpou, né, essa carbonização aí do óleo, o negócio fica acumulado, fez a limpeza e aí passou a ter um resultado que eu esperava até antes, mas não teve, foi onde o resultado veio depois de rodar com esse carro 3.000 km com o Max CPR. E aí sim, a prova realmente na minha cabeça, né, falou, o negócio está funcionando. E hoje eu estou muito satisfeito, claro, todos os carros que eu pego eu coloco o Max CPR porque eu sei que dá resultado. Falou, Diz. Obrigado pelo seu depoimento aí, tá? Perfeito, show de Valeu. bola. Pessoal, Professor, oi, Fausto. pode passar umas perguntas aqui da turma para o senhor? Só um segundo só, viu, Fausto? Eu vou só passar essa partezinha aqui da carbonização, que tem a ver com o que o Rodrigo falou aí agora, né? Veja bem, a carbonização interna, todo combustível ele carboniza demais. Todo combustível ele só queima 30%. O restante é dispersado. Todo mecânico trabalha, eh, que tem conhecimento, que trabalha em alto nível, ele sabe que só 30% do combustível gera força motora. O restante vira carbonização, o restante desperdiçado. Por isso que colocar o catalisador é uma peça obrigatória, porque ela queima esse combustível que não foi queimado, tá? E a gente olha aqui, ó, um carro com carbonização severa, tá? Combustível ruim. Se fosse da forma natural, demoraria mais um pouco, né? Mas isso ia acontecer, né? A gente vê que isso aqui prejudica o catalisador, derrete o catalisador. Olha o que acontece com os carros, tá? Você pode ter certeza, se o carro usar o Max EPR, isso aí não acontece, tá? Olha o que acontece dentro das válvulas, tá? Pessoal, a questão dessas válvulas aqui, isso é combustível ruim, né? Com combustível bom, de primeira qualidade, já acontece. Mas isso aqui já é combustível muito ruim, tá?
Para você ter ideia, um serviço para fazer essa limpeza aqui hoje é uma máquina que funciona com casca de nozes. É em torno de R$ 1.000 que gasta fazer uma manutenção dessa aqui, tá? Olha como fica. Isso aqui é carro normal, combustível normal, combustível bom. Mas mesmo assim carboniza porque é característica do motor de combustão interna, né? É um defeito que ele tem. Só queima 30% do combustível, carboniza 70%, tá? Olha o que acontece dentro da cana de combustão, ó. Isso aqui chega a travar a válvula, isso aqui, tá? Olha o pistão como fica, ó. Isso aqui é trabalho, isso aqui é carro de 10 anos de uso, 8 anos de uso, tá? Ó. Agora o Maxi ele consegue trabalhar tanto no cabeçote como na câmara de combustão, aqui no cilindro, no pistão, tá? Pessoal, isso aqui é o depoimento de um rapaz aí da cidade de Ilhéus, né? Com um veículo com 6 anos usando o Maxi. Olha como tá. Tá diferente ou não tá de lá? Não parece que isso aqui foi feito um serviço de limpeza? Olha o que acontece. Ele mandou o vídeo, inclusive tá no meu canal do YouTube, onde ele ficou admirado. O próprio mecânico disse, rapaz, eu nunca vi nem falar negócio que isso aconteceu, não. Porque o que a gente pega aqui, quando a gente abre aqui, o que tem aqui é sujeira, é graxa, é cinza, é carvão, e o seu tá limpo. Por que o seu tá limpo? Aí ele foi lá e mostrou o Max EPR. E um detalhe, esse, esse, esse cabeçote aqui é de um motor, tá? Esse motor tá funcionando, tá no carro, é de um motor AP, um dos motores que mais carboniza, tá? Que é na Paraty 1.6. Olha o que acontece aqui, ó. Se ele for gastar fazer esse serviço aqui, ele gastaria R$ 1.000, né? Olha a diferença. Isso aqui é combustível normal. Isso aqui você gasta R$ 1.000. Isso aqui o MaxiPer faz para você a custo zero. Olha a diferença, tá? E as consequências e os benefícios de estar assim são enormes. Válvula não acontece de válvula travar, não acontece de quebrar o cilindro. A válvula continua vedando certinho dentro do cilindro. São vários benefícios. Isso eu estou falando, um dos benefícios está lá no Max IPR. Eu estou falando do aumento da potência ainda do torque, né? Que o motor trabalha silencioso, né? Eu estou falando ainda da proteção que ele faz no catalisador, né? Ou seja, a gente coloca um aparelho de custo baixo, sem manutenção, que não mexe na originalidade do veículo, tá? E que faz todo esse processo e ainda economiza combustível. Pessoal, só se ele fizesse só isso aqui, ó, só isso aqui, já valeria o preço do Max EPR. Porque quando isso aqui vira isso aqui, ó, aí você pode ter certeza que é problema. E todos os carros, no mínimo, fica assim. E para ele ficar assim, ó, é no stand. E quando ele fica assim, ele trava a válvula, quebra pistão, quebra motor. Ok? Fausto, só um segundo que eu vou responder a pergunta agora do Gabriel, tá? E vou responder a da Terezinha Brita, aí você pode me passar as perguntas, viu, meu querido? Não, Gabriel, justamente sobre as perguntas do chat, né? Mas como quem faz vai falar, eu vou aproveitar falar o que que o Rodrigues, se eu não me engano, a memória, que isso, chegou a comentar do carro dele, né? Próprio do Corsa, correto? Que isso, andou 3.000 km e depois sentiu a diferença, né, do carro. Isso aí eu concordo porque nós temos aqui um Corolla 2004 1.6 e aí já rodado também. Na nossa última viagem, penúltima viagem que nós fizemos, nós não pôde sentir muita diferença do Max EPR. Mas seguindo a teoria, né, que o Rodrigues aí disse, está completamente correta, né? Porque o Max EPR ajuda, né, na descarbonização, na limpeza, né, na admissão, na vida útil do motor. E nós sentimos essa mesma diferença no próprio carro. Porque o Corolla, levando em consideração alguns detalhes dele, 2004, já é um carro antigo. isso, Não tem muita tecnologia nele. Muitos isso, sensores para ter informações por modo, para ficar um pouco mais econômico. E, aliás, além de ser automático,
ele é quatro marcha alongada, ou É, seja, gasta muito mesmo. a tendência é É. dele consumir É gastar mais. bastante. Aí, resumindo, o ponto que eu tô querendo chegar. Nessa última viagem que nós fizemos as peças em Minas, nós abastecemos ele, contando na ida e na volta, foi 5 vezes, isso, 5 vezes, foi 3 na ida e 2 na volta, com 25 litros. A gente foi, ao total, pegando ele que nós rodamos ainda lá na cidade, foi 1.370 quilômetros, se eu me engano, me falha a memória. Acho que 72, talvez. 1.382. Aí, 25 vezes 5, que é a quantidade que a gente abasteceu, dá o total de 125 litros. Só que aí, dividindo com a quantidade de km, dá uma faixa de 11 por litro, por km. 11 litros, como aí? Litro por km. Isso aí, 11 litros por km. Só que aí nós pensa, poxa, mas fazendo 11, levando em consideração um carro antigo, com pouca tecnologia, 4 marchas e alongadas. Mas e o detalhe? Para fazer uma média em estrada, o correto é de fazer em que velocidade? Se poucos bem conhecem, é aquela média de 100 quilômetros por hora, né? Isso, Fazer uma boa média em estrada. com Mas certeza. nós estávamos, que nós, assim, além de ser uma viagem longa e cansativa, a gente sempre gosta mais de esticar o carro para adiantar a viagem. Então nós estávamos fazendo uma média de 120 a 140 quilômetros, porque com ar ligado, ainda por cima. Porque é uma viagem que consta muitas curvas, mas também muitas subidas. E com carro pesado ainda. Então, se a gente irmos devagar demais, aí acaba que a gente atrasa mais ainda a Faz uma viagem. viagem, exato, E aí, pai, nós fica agoniado, nós quer dar uma esticadinha a mais. É, Mas resumindo, a gente sentiu completamente a diferença, tanto no funcionamento do motor desde quando nós instalamos o carro, também na economia e, obviamente, claro, no torque do veículo. E fora ó, também que questão de manutenção mecânica, a gente até ontem, até hoje, porque nós não vai sair mais com o carro, a gente não tem nenhuma dor de cabeça, nenhuma luz de direção acesa, nada. E esse é um perfeito. depoimento nosso, né? Mas também os outros veículos que nós instalamos, que eu instalei também, da Ford já foi um Fiesta, da Citroën já foi um C3 também, e também teve um da Chevrolet também, um Corsa, se não me engano. Pessoal, Todos sentiram a mesma diferença. É pessoal, excelente, não tem dúvida. pessoal, só para você ter ideia, o Luiz Gabriel já tem 30 dias, acho que é 30 dias que está fazendo treinamento com a gente, um pouco mais de 30 dias, né, Gabriel? E já Isso foi aí, vai instalado fazer. 3 Max EPR. Só para você ter ideia, a importância de fazer o Max EPR de forma profissional, tá? Ou seja, ele adquirir um grande conhecimento com relação ao Max EPR, à injeção eletrônica, à mecânica, né? Além de você prestar um serviço melhor ao seu cliente, você acaba aí adquirindo aí um resultado financeiro muito, muito grande, muito melhor. Tá? Obrigado, Gabriel, aí, pela seu depoimento, tá? E tamo junto aí Professor, quinta-feira. boa noite. Boa Opa, noite, professor. boa Tudo noite, bom? tudo bem? Meu nome é Amaro, entendeu? O que acontece aí? Pô, esse Max EPR é muito bom, pelo que eu estou vendo aí. E já algumas ocasiões até mesmo conversei com o senhor, só que eu, infelizmente, deixei de já de ficar assistindo as lives, entendeu? Pronto. Imagina o senhor na época de 87, 90, na época do Opala, Commodore, cabeçote de, entendeu? Aqueles ferro fundido, né? Isso, Quanto ia evitar para a gente poder ficar, assim, para diminuir aquelas válvulas do cabeçote, né? Tirar o excesso das crostas do combustível, né? isso. Isso é muito bom naquela época, né? Só que hoje, infelizmente, há poucos anos para cá, pelo que estou vendo aqui, o engenheiro aí que tem que estar de parabéns, né? Com esse projeto aí, entendeu? Porque, pelo que deu para mim entender aí, é até mesmo um resfriamento das peças também, né? Em Com relação certeza. a até as peças ela trabalhar mais resfriada e com um tempo maior de vida, né?
É Com interessante. certeza. Agora, eu quero saber do senhor, como é que posso fazer para mim trabalhar nessa venda desse Max CPR e pegar mais assim, assim, como pode assim, Tem informações, mais entendeu? conhecimento, né? Pronto. Veja a pessoa que convidou o senhor. Ela vai fazer o seu É, pré-cadastro. eu sou irmão da Marli, não sei se você conhece a Marli. Pronto. Pronto, você vai fazer, vai pedir para ela fazer o seu pré-cadastro. A gente vai ter um treinamento de mecânico. Se você quiser participar, Eu- só entrar em contato comigo, né? Vai aprender a fazer o Max GPR de forma profissional, aprender tudo sobre o Max Entendi. GPR, tá? Inclusive técnicas diferentes do Max GPR, né? Por exemplo, Uhum. antes a gente instalar o Max GPR e o cliente ir embora. Hoje não, hoje a gente passa o aparelho no carro do cliente, a gente passa o scanner, passa o multímetro, faz o teste do vasilhame para provar que o cliente está funcionando e depois instala. É isso aí. Mas, professor, se a gente Porque fazer o teste do vasilhame e não funcionar e ficar tudo igual, não instala, já sabe que não vai funcionar. Tá? A gente só vende. até por mais, não sei se o senhor conhece também o. Caraca, agora me fugiu agora na mente agora. Vou tentar me lembrar aqui, depois eu falo. O que acontece também? Eu acredito, eu acho que eu tenho um zap do senhor, o nome do senhor também no zap. Por lá Pronto, também eu posso fazer. Posso, não posso? pode sim, pode me chamar sim, com certeza. Ele pode me chamar. Eu vou Assim que terminar a mais live, pode me chamar, que eu fico alguns minutos aqui conversando com o pessoal no celular. Sempre ah, acontece, viu? tá bom. E eu vou querer, assim, também trabalhar com esse Max CPI, porque eu tenho, assim, cliente, sou mecânico já há muitos anos, e entendeu? Eu vejo que é uma forma até mesmo de ajudar os clientes, até mesmo a ter uma economia grande, né, em relação ao combustível, né? Entendeu? Pronto, pronto, com certeza. Pode me chamar que a gente faz uma parceria aí e a gente dá um Tá apoio. bom, tá legal. Tá bom, eu Fechou. trabalho num posto de combustível, aí é bom até mesmo, a gente, conforme for aí, eu já vejo já com o dono do combustível, para a gente poder até mesmo fazer uma propaganda melhor, entendeu? Tá bom? Tranquilo, Um abraço tranquilo, aí. tranquilo. Obrigado, meu querido. De Terezinha, nada. pode perguntar, Terezinha. Terezinha, Ah, oi. Então, a minha dúvida é sobre é que você aconselha usar gasolina aditivada, não é isso? isso. Ou aditiva gasolina comum, tá? Pode ser Ah, tá. esses dois Então, aí eu processos. conversando com meu filho, aí ele estava me falando assim que a diferença da gasolina no valor, igual, por exemplo, o valor da gasolina comum com a aditivada que é a mesma, é praticamente muito pouco. Então, o que que ele fala? Que acha que não tem muita diferença em ser melhor, porque, igual, por exemplo, você vai no posto lá, a diferença parece que é 10 centavos na gasolina. Aí, o que que ele questionou? Ele questionou que se fosse tão boa a gasolina a mais, que a diferença ia ser maior no preço, né? Então, aí o que que ele falou? Que acho que uma pesquisa, alguém falou com ele, que não tem garantia, por exemplo, do aditivo que eles colocam, que a gasolina aditivada não é fiscalizada, é isso. A gasolina comum, ela é fiscalizada pelos, né, os meios, né, os meios que fiscalizam. E aditivada, não. Então, eles podem pôr qualquer um aditivo. Então, Ó, no caso, para usar a gasolina melhor, segundo, aí eu queria que você me respondesse isso. Aí falou olha, assim que o bom mesmo é você colocar gasolina comum e comprar um aditivo e misturar. Isso procede, isso mesmo? você pode fazer de duas formas, veja bem. Eu particularmente, não tenho paciência de estar aditivando combustível. Parar no posto, descer do carro, abrir aquele frasquinho, tá botando ali junto, não tenho paciência de esperar também, tá? Eu mando colocar gasolina aditivada, porque eu prefiro aditivada? Por um motivo. Quando eu digo que era aditivada, eu quero a melhor. Se ele me vendeu gasolina que for adulterada, eu volto com a nota e diz, olha, se eu comprei a melhor, eu quero meu dinheiro de volta. Quando eu mando colocar comum, eu mando colocar comum. Eu não sei, para você ter ideia, eu tenho um aparelho, que o meu aparelho, ele consegue dizer a porcentagem de combustível que tem de álcool na gasolina.
E, por incrível que pareça, a maioria das vezes que eu coloquei aditivada, a quantidade de combustível está correta. A maioria das vezes que eu coloquei gasolina comum, a mistura de álcool é muito maior. Você entende? Então a questão não Uhum. é sobre ter o aditivo ou não. É sobre ter a quantidade ideal de combustível, de gasolina na sua proporção. Porque o que é que a agência que regula combustível diz? Era 27%, agora é 30% de combustível, de gasolina, de álcool na gasolina. 70%, eu vou chegar lá e vou pedir aditivado, tem que ter no máximo 30%. A outra pode ser que ela tenha uma porção a mais de álcool na gasolina. E isso vai refletir na quilometragem que eu rodo. Qualquer coisa eu vou Uhum. rodar, eu vou rodar 10 quilômetros, com a outra eu vou rodar 8. Você entende? Porque a estequiometria do álcool é menor. Você entende? Uhum. Então, quando Entendi. eu É porque ele coloco. falou assim, se fosse tão uma qualidade maior, e quer dizer assim, que a diferença no preço deveria ser maior, né? Então, assim, 10 centavos é É porque o insignificante. Eu aditivo é muito entendi ele quis dizer barato. isso. O aditivo, na verdade, é muito barato, o aditivo, entendeu? É muito barato. Uhum. Então, não é para ter muita diferença mesmo, não. A questão Então, é a, hum. é a proporção correta da gasolina, entendeu? Ah, tá, agora entendi, vou explicar para ele. E você também não aconselha muito álcool, não, né? Só gasolina mesmo, né? Mas os problemas que eu tive aqui foi com álcool, então eu não aconselho. Tô falando com Hum. experiência de mecânico, não só de Max e Pé, mas de mecânico, tá? Ah, entendi. Uhum. Então tá bom, muito obrigada. Agora, mas aí você falou o ponto certo aí eu vou conseguir agora argumentar, né? Que é a proporção, né, da mistura que faz a diferença, né? Exatamente, do álcool na gasolina. Ah, entendi. Então tá bom, então. Tá, Obrigada, viu? Muito obrigada. de nada. Fernanda Mota, pode perguntar, Fernanda. Tá ali esperando, esperando, mas chegou a sua vez. Boa noite, Elias, aos demais ouvintes dessa reunião. Boa noite. Em relação à questão do álcool, né? O que é que você acha do governo de ter aprovado de 27% para 30% de álcool na gasolina? O Aí, que é que não, vai impactar? aí o governo só faz autorizar. Quem faz aí o coisa são os engenheiros lá, né, do petróleo e gás, né? Pra gente vai ter mais trabalho, né? Pra vocês, mais despesa. É, né? E com o uso do Max EPR você vai ter protegido. Por quê? Eu falo sempre dos Max EPR, tá? Pessoal, essa imagem da frente de um motor, tá? Ó, veja bem, deixa eu interromper essa imagem aqui um pouquinho e mostrar. Eu tô na minha mão aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma sonda lambda, correto? É uma sonda lambda, ó. Olha como ela tá. Isso aqui, ela cheira esse combustível e manda informação para a central, tá? Ou seja, quando a carbonização severa, esse buraquinho aqui onde ela cheira, ele fica todo fechado. A sonda lambda não tem como mandar esse registro para a central eletrônica, tá? Foi o que aconteceu no carro de Rodrigues, aconteceu no carro do Luiz Gabriel. Ou seja, o MaxiPer ele começa a trabalhar, isso aí começa a ficar limpo. Aí ele começa a realmente sentir o cheiro do combustível, digamos assim, e mandar informação para a central. Você entendeu? Essa peça aqui é aqui, chamada sonda lambda, aquela que faz aí essa informação, que manda essa informação para a central eletrônica, tá? Então, é muito importante a gente saber que a carbonização não prejudica só uma parte do motor, ela prejudica todas. E nós temos a solução. Nós temos o Max EPR, que além de fazer tudo isso, não economiza combustível. Ou seja, e não mexe na originalidade do veículo. Isso é que é importante, tá? Ele não mexe na originalidade do veículo. Quantos aparelhos você conhece no mercado que faz isso, né? Outra coisa importante, tá, pessoal? Outra coisa Vem cá. muito importante. Não mexe na originalidade do veículo, tá? O que que a gente vê aí? A gente vê Vem cá. passando no Kawai, passando em todo lugar aí, é, propaganda de aparelho de economia de combustível. Nenhum é concorrente da gente, tá? Nenhum, porque nenhum trabalha com ionização do combustível, tá? Ou seja, não tem concorrente. O nosso Max EPR também não vende
em Mercado Livre, eles só vendem através de consultores. Se você achar algum no Mercado Livre, pode saber que tem algo de errado, tá? Ou pode ser falsificado. A origem é desconhecida. Então a gente não vai fazer instalação do Max EPR que vende, a não ser dos consultores. Inclusive o número do voucher para que o consultor possa comprovar que comprou da fonte segura. Porque quando o aparelho começa a funcionar, começa a explodir, você vai achar em vários lugares. Mas será que a fonte é verdadeira? Tá? Então, o Max EPR ele só vende através do consultor autorizado, tá bom? Luiz Gabriel. Elias, Oi. em relação ao treinamento, né? Quem é que pode fazer? Veja bem, todo consultor pode fazer o treinamento do Max EPR, tudo, para se especializar em Max EPR, tá? Hoje aqui na sala nós temos vários consultores aqui, eh, nós temos Dona Alice, nós temos Val, que está aqui também, nós temos Adriana, né? Tem o Luiz Gabriel também, já começou agora tem 30 dias com a gente, né? Deixa eu ver se tem um aqui que eu quase não falo com ele. Nessa semana a gente não tenho tempo nem de se falar, que É, é o, tem esse a Cid, treinamento certo, para perguntar. é gravado, porque assim, dependendo de horário, tem horário ou Esse, fica esse, gravado, como é que é? esse treinamento, ele não é gravado, é um treinamento, ele é um treinamento que é particular, tá? É só para quem quer se especializar mesmo. Na verdade, é uma mentoria, tá? Ele tem um valor de investimento, tá bem? O Sim. consultor recebe um scanner, recebe um tino para aprender a trabalhar com ele, entendeu? Então, na verdade, não é nem um treinamento, é uma mentoria mesmo, porque é online, tá? Então, a gente tira Aham. dúvida, a gente manda tarefa para os consultores, a gente ensina a passar o scanner no veículo para saber E qual é o código quais de são os falha. horários? O horário é toda quinta-feira, das 20 às 22 e acompanhamento no Zap, Ah, que a gente vai começar, a gente fica mandando informações e relevante ao assunto, tá? que legal. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E eu digo a você, eu digo a senhora o seguinte, que a maioria de quem fez o treinamento conseguiu recuperar aí o investimento em menos de 60 dias, a maioria, tá? Uhum. José O Conceição está investimento aqui. é em José Vale a obras. Conceição, pena, Fernanda, vale a pena fazer esse curso, viu? Dona Alice fez esse curso com a gente também. Dona Alice sabe É, instalar o GPR, mas Dona Alice sabe como é que instala, sabe sim, passar o multímetro, sabe passar o scan automotivo, tá? sim, Hoje, sim, ou seja, qual é a dificuldade que a gente tínhamos? A gente tinha dificuldade de quando chegar com o mecânico dizer, ah, isso não funciona, isso, isso já chegaram aqui, sendo que ele não, nem sabe o que aparelho é. Ou é, seja, o mecânico ele pode ser especializado no que for hoje, mas se ele chegar, por exemplo, na lista lá, o Luiz Gabriel, ele vai saber que Dona Alice é mecânica de Max EPR, ou seja, quem conhece é ela, tem autoridade para falar do Max EPR, tá? Ela pode pedir lá para ele desconectar um conector lá do carro que está difícil, mas quem é a referência é ela. Ou seja, a gente tirou ali aquela autoridade que o mecânico tinha. Lógico que ele vai ter a autoridade dele de fechar motor, se ele for eletricista, de mexer com a eletricidade do veículo, se ele for o capoteiro, tá? Mas de Max EPR hoje, quem vai é o consultor depois que ele faz o treinamento Max EPR. Ele se torna especializado, inclusive tem conhecimento de injeção eletrônica, tá? E quanto tempo dura esse treinamento? 2 meses. Só? Só. Ai, essa turma já abriu, já terminou? Já tá abrindo um agora, já em julho agora, tá? Vai abrir. Já pode mandar o contato para mim, já o interesse que eu já mando aí. Hoje eu vou disponibilizar para todo mundo aí o link para vale a quem quer pena. Quem quer fazer consultor pode ser outra pessoa também fora a consul- parte. consultor e mecânico da Timol, tá? Mecânico cadastrado. Pessoa de fora não pode fazer porque esse curso é promocional para Timol. Pessoal que está Timol. Esse treinamento custa em torno de R$ 3.000, tá? E a gente tá Vale pagando a um terço. pena.
E o preço Sim, para quem é vale a pena. atual é um terço do valor, tá? Vale a pena. É um Ai, terço se eu do valor. tivesse tempo. Mais informação pode procurar no Zap que eu mando, tá? Tá Luiz bom. Gabriel, Beleza. tá, obrigado. Oi. Tem uma pergunta aqui interessante de Jonathan, que é a seguinte, que é referente ao Max EPR, Ah, que ele gostaria de saber qual é a ação dele referente aos bicos. Ele ajuda na limpeza e melhora o funcionamento? Pode lógico, explicar lógico, para ele? lógico. Quando ele passa pelo Max PR, você pode observar, quando a gente está fazendo o teste do vasilhame, é um combustível mais claro, um combustível que tem mais oxigênio. E onde ele Uhum. passa fazendo uma limpeza, né? Por quê? Porque além de ele tá aumentar a pressão, né? Que nós temos um jateador que ele serve para aumentar a pressão, o bico para vazar mais fino, ainda passa ainda o combustível mais fino, o combustível mais oxigenado, tá? Então os bicos vai trabalhar mais limpo, né? Ou seja, não vai ter aquele agente, não vai ficar com aquele agente contaminante que todo combustível tem, tá bom? Ô Fausto, só um minuto, ô Fausto, Professor, estou aqui. pode fazer as perguntas, depois a gente vai, faz as perguntas que a gente já estamos aqui já em cima do horário já, mas pode fazer as perguntas do pessoal aí, por favor. Professor Geonice, boa noite. Onix LTZ automático 2019 Turbo, pode usar? 2019 ele é 1.0, 1. Ela não disse aqui o motor, professor dele, ela Se só for citou 1.0 que, até 1.3, 1.4 pega assim, tá? Mesmo sendo turbinado, tá? certo. No Próximo. caso, Rodrigues, qual o valor da instalação? Rodrigues, O mecânico que instala recebe R$ 60. A instalação dura em torno de 15 minutos, tá? pronto. Também Rodrigues novamente, tudo na gasolina? A gente só aconselha instalar na gasolina, tá? Aliás, Pronto. quem paga a instalação é a Timol, tá? O cliente não paga a instalação, tá? Agora, Rudinei, alguém tem algum depoimento de uso de Max CPR na Renegade automática? Tem no meu canal do YouTube, tem um lá, tá? Mas tem dois, tá bem? Pronto, o próximo, Marcelo. Por que carro Ford não se adapta tão bem? Depende do ano. Botou em duros tem um pouco mais de dificuldade. Mas os mais novos tem problema nenhum, não. Aí, deixa eu ver se tem mais algum. Aqui o Rodrigues, assim, tem como sortear o custo do Max CPR? Já tem um sorteio hoje para a turma. Verdade, é É verdade. muito, E mas aí o curso diz, é muito barato, o curso. É, O valor do curso, pessoal, fica R$ 990 para dividir ainda para ou 12 vezes de 99 ou R$ 990 dividido para 5 vezes sem juros, entendeu? Ou seja, basta vender o Max EPR que já tirou o valor do curso praticamente. Dois Max EPR, vamos dizer, dois Max EPR, vende e já tira o valor e ainda sobra dinheiro. Você entende? professor, completando aqui o da Geonice, ó, é 1.0 o Onix. Bom, pega Turbo assim, Onix LTZ. pega assim. Beleza, professor, acabou, viu? Pronto, vamos lá. Marilza Marilsa. e depois Gabriel novamente. Pode perguntar, Marilza. Então, eu sou daqui do Acre e eu tenho meu carro é um Gol 1000 e 2000, ano 2000, dele fabricação. Como eu Certo. posso usar um aparelho desse? Ó, pega assim, pega. Eu já sou franqueada da Timol já. Pronto, você pode pedir um que a gente faz a instalação por chamada de vídeo, que é muito simples para instalar esse curso, tá? E tem uma Ah, vantagem, tá? Esse carro tem uma vantagem. Esse carro vai ficar muito mais potente, né? Se ele tiver ar-condicionado, você pode ligar o ar-condicionado, pode fazer ultrapassagem que ele vai de uma boa, tá bem? Corre. não, eu não uso ar-condicionado ainda, mas já estou treinando, porque eu não tinha problema com ar-condicionado antes de ter usado os produtos da Timol, né? Agora eu já posso ficar no ar-condicionado um pouquinho, mas no meu carro ainda não tem. Bom, Mas em breve. tá bom, obrigado, viu? Luiz Gabriel, Obrigada pode, também. pode perguntar. Sobre
Tem outra aí, alguém que perguntou no chat sobre por que carro Ford, né? O Gabriel, desliga, é isso. Liga aí novamente seu áudio. Pronto. Isso aí. Sobre o Marcelo, que perguntou por que carro Ford não se adapta bem. Referente ao que eu instalei, e fora os que tem no canal do professor Elias, o que eu instalei foi o Ford Fiesta 2016 1.6. Ele fazia 7 ou 8 dentro do bairro. É um percurso do cliente que fazia de casa para o serviço. Quando eu fui fazer a instalação do Max EPR, era um carro já rodado. Então, para fazer o acompanhamento da observação, eu fiz somente a troca do filtro de combustível, porque não se recordava quando que trocou a última vez. E aí efetuei a instalação do Max EPR. Em uma semana, o veículo já deu resultado. De 7 ou 8 que fazia dentro, ele começou a fazer 11 e 12. Depois chegou no 13 quando passou mais de uma semana, que fez o registrozinho, tirou foto. Aí tá ainda e não fez na estrada. Mas de acordo com o manual, se eu não me engano, 12 km por litro é que ele tem que fazer na estrada. Tá fazendo na 11,4. rua. Ou seja, 11,4, se eu não me engano. vai É na fazer, estrada. vai fazer uns 15 na estrada, ou mais, né? Exatamente. Aí só para deixar o Marcelo aí tranquilo que, por exemplo, tem essa questão aí do KM rodado, ver quanto que é que antes de pegar o carro, ninguém sabe como que é, né, o antigo dono. Então, com o Max EPR andando bem, ele vai fazendo a limpeza no sistema. E outro, é bom fazer a efetuação das trocas dos componentes da alimentação, da linha de combustível, dos filtros, que isso também interfere. Se estiver sujo e impuros, isso afeta também na economia do veículo, tá bom? Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Pessoal, o Mazepé foi lançado em 2014. Nós temos mais de 10 anos de mercado, tá? E foi vários testes feitos lá para cá, inclusive uns eu participei, tá? É, a gente fez teste de tanque alternativo e vários percursos. A gente fez o teste do dinamômetro. Nós tínhamos o teste do monômetro, do multímetro, tá? Se teve alguma alteração quando o Max GPR. O monômetro vê a questão da pressão, entre outros. Todos os testes apresentou melhoras significativas e importantes, tá? Então, os testes tá aqui, ó. No tanque alternativo, tá? No dinamômetro, no monômetro, para ver a pressão do combustível se mudou. E também aqui no multímetro, a gente também fez o teste do multímetro, ver se teve alguma alteração, tá? Então, a gente não tem aí nenhum problema com relação aí a, ao Max EPR, tá? A não ser benefício, ok? E não tem contraindicação, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Com relação ao curso, pessoal, do treinamento Max EPR, né, para se tornar mecânico especialista em Max EPR, ou consultor especializado em Max EPR, é simples, me chama no Zap, tá? Eu vou estar mandando aí para vocês aí, é, um, vou estar mandando para vocês o link, vocês podem entrar no grupo, quem tiver interesse, né? E lá a gente vai passar mais informações. Seu João, tá bem, seu João? Quer Oi. fazer uma pergunta? Fica à vontade. Só quero acrescentar um comentário que a Fica à dona vontade. Tereza comentou aí que estava em dúvida, porque o custo da gasolina aditivada é muito pouco pelo resultado que dá. Eu puxei combustível 10 anos, então eu mesmo colocava o aditivo na gasolina, lá na base. 10 mil litros de gasolina, colocava meio litro de aditivo, em 10 mil litros. Então, é muito pouca a porcentagem que vai de aditivo na gasolina. Isso. Então, por isso que o custo dele não é alto. E ela falou sobre comprar aditivo para colocar na gasolina. Ele é um produto muito perigoso. É mais perigoso do que a própria gasolina. Então, é melhor já comprar gasolina aditivadinha, tudo belezinha. Na verdade, eu mesmo não tenho paciência, não. Quando eu paro no posto de gasolina, eu já paro com medo, porque
Todas as vezes que eu me lembro que eu tenho botado R$ 200 e só vai gerar força motora R$ 60, eu fico doente. Aí já quero sair logo de perto do posto de combustível já, né? Mas quem quiser aditivar também pode aditivar, é também válido, né? Mas eu mesmo gosto de botar aditivada e pego a nota, tá? E se der um problema, geralmente quando eu vejo algum problema, passa logo a Paris. Se der um problema, com certeza eu volto lá. Você pode ter certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Opa, pode perguntar. eu queria só repassar aqui um pedido para o Juscelino, né, e o Isaac, eu acho que ele não está presente. É que mesmo né, o professor não recomendando, no caso, os carros que são só de 1.0 a 2.0, eles tiveram, professor, boas experiências mesmo em carros com né, uma pontuação maior. Eles viram bons resultados, né? Eu queria pedir para eles, se depois Exato. fosse possível, eles me mandassem para mim, sabe? Essas experiências que eles tiveram com 3.0, Pronto. 4.0, mandasse para o meu WhatsApp, por gentileza. O Juscelino, né, que teve boa experiência, e o Isaac também, mesmo em carros bem mais potentes. E o Júnior também. O Júnior também teve. Ótimo. Pessoal, veja bem, o Maxi PR ele é importante tanto para a pessoa que usa um carro muito, como para quem usa o carro pouco. Quem usa o carro pouco tem a questão da contaminação pelo combustível. O nosso aparelho não deixa carbonizar. Ele diminui muito a carbonização. E quem usa muito tem a questão da economia do combustível, tá? Ok? Então, pessoal, para você ter ideia, hoje, qual é o procedimento que a gente faz para a instalação do Maxi PR? O procedimento final é esse aqui, ó. Olha o procedimento final qual é. Isso a gente aprende também no treinamento. Olha o procedimento qual é, ó. Pessoal, quem vai agora apresentar é da Timol, tá? A medida tem o Max DPR com o Max DPR, ok? Então vamos lá. Tem o Max DPR, vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho disso. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Bate. Contou até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max EPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max EPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando a temperatura... Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui a quantidade, tá? De um. E tá aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max EPR não funciona, tá aqui a prova. Mecânica Leso Osto. Olha a demonstração ao vivo. Pessoal, há alguma dúvida com relação a isso agora? Isso é feito na presença do cliente, tá? O cliente, ele vai ficar aí satisfeito quando vê esse teste. E esse teste é no final, tá? A gente primeiro passa o multímetro, todos que estão fazendo o curso já sabem. Depois passa para testar a bateria, testar o alternador, passa o mini scan para ver o código de falha, apaga o código de falha. Se tiver lâmpada acesa, apaga a lâmpada do painel e manda para o cliente aí os códigos de falha para o cliente. Se voltar código de falha, manda corrigir, tá? Então tá aí. O depoimento teve aqui hoje, tá aí a entrega de como a gente vai entregar o Magazine PR, entrega fazendo o teste, tá? Para que não haja mais dúvida, ok? Pessoal, mais alguma pergunta aí, mais alguma dúvida? Pode ficar à vontade, tá? A gente já vai, estamos passando aqui já do final, tá? Alguma Elias, dúvida com relação ao treinamento? Oi, Juscelino. pode passar meu contato para o Fausto, por gentileza? Pronto,
Passo sim. Tá ok, Pronto. gratidão. Tranquilo. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta com relação ao treinamento, com relação ao MaxGPR? Pode ficar à vontade, tá? Registrar a presença aqui do seu Wilson, nosso mecânico de São Paulo, tá aí com a gente também, né? Tá ali quietinho, só escutando o treinamento, né, seu Wilson? Tranquilo, Ó, Jonas. eu não estou achando aqui É o isso aí. telefone do grupo para entrar no grupo. Pessoal, eu vou estar mandando agora para todo mundo, tá? Assim terminar a live, eu vou mandar Ótimo. o telefone para entrar no grupo do treinamento do MaxGPR, tá? E lá a gente vai discutir, qualquer dúvida a gente vai estar tirando lá, tá bom? Ok? Pessoal, tudo tranquilo, acho que ficou tudo bem explicado, né? Espero que tenham gostado da live, você que esteve aqui pela primeira vez, né? E estamos aí. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Até a semana que vem, menos Dona Liduína e o grupo da gente. Nós temos aula quinta-feira nós temos aula, tá? Um abraço a todos, tchau. Valeu, boa Até noite. mais, Rodrigues, Wilson, Boa Luiz, noite. Gabriel, Valeu. Tânia, Paulo. Alice, Ângelo, Bernadette, Lorene Cedamalha, Zinete, Fernanda, Everton, Yarlene, Jackson, Jaqueline, João, Andrade, Josefa, Jubileu, Juscelino, Laudice, Liduína, Manuel, Marli Nascimento, Marluce, Rudinei, Sandra, Terezinha, Tony, Vicente,